Graça e paz, pastor Luiz Carlos, graça e paz, todos os irmãos, os amigos, ouvintes que neste momento estão acompanhando conosco. Nós vamos refletir na palavra do Senhor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, que vai dizendo: Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Nós podemos ver que esse versículo ele vai falando sobre a fidelidade de Deus, né? Deus, ele sempre foi e sempre será fiel. A Bíblia diz que ainda que o ser humano ele seja infiel, o Senhor ele permanece sendo fiel, né? E aí nós podemos ver que esse versículo que vai falando sobre essa fidelidade de Deus, ele vai estar entre muitos preceitos que o apóstolo Paulo, ele vai estar recomendando, né? Ele vai estar ensinando ali os de Tessalônica para que eles possam assim entender que na questão da vida cotidiana, existem muitas coisas quais nós devemos fazer, muitas vezes abrimos mão, nos esvaziamos do nosso eu, mas que nós possamos entender que Deus, ele é fiel, né? E Deus é fiel em tudo e por tudo. E Deus é fiel, e aí ele começa a dizer, quando a gente vai alguns versículos anteriores, a gente vai ver que esses preceitos aos quais o apóstolo Paulo ele vai falando sobre se regozijar no Senhor, sobre orar sem cessar, algumas coisas que o cristão ele deve manter, né, em sua vida cotidiana, essas atitudes de se regozijar sempre, né? E quando ele fala a respeito disso, ele não está dizendo se regozijar de acordo com as circunstâncias. Não, é o regozijo da alma. De você saber que você está se alegrando em Deus, por causa da presença de Deus. E nós vamos ver que a alegria, ela é o fruto do Espírito, né? Um dos frutos do Espírito. E quando se fala a respeito disso, e quando ele vai falando a respeito dessa questão do se regozijar sempre, e aí você vai me dizer, mas irmã, como é que eu vou me regozijar passando pela luta, passando pela prova? Quando o apóstolo Paulo ele vai exortando nessa carta e ensinando a respeito disso, dessa questão do se regozijar sempre no Senhor, né? Regozijai-vos sempre. Não era porque os irmãos ali estavam vivendo bonança, eles estavam vivendo perseguições, dias maus, dias difíceis. Não é diferente dos nossos dias, meus amados. Quando nós paramos para ver a palavra de Deus, ela é real. A palavra de Deus, ela é fiel e a palavra de Deus, ela tem se cumprido. Que o Senhor, ele nos ensinava a respeito disso, dessa questão da gente se deleitar em sua presença. Quando ele ensinava a respeito disso, o Senhor Jesus, nós podemos ver que também essa palavra também é para nós. Assim como o apóstolo Paulo, quando ele disse, regozijai-vos sempre. Os irmãos estavam vivendo tempos difíceis, tempos de lutas, tempos de perseguições, dias maus, né? E nós podemos ver, meus amados irmãos, que nós temos vivido esses dias, né? Dias maus, dias difíceis, dias em que nós podemos ver que nunca tínhamos vivido antes, né? Uma situação como essa que tem atingido todo o mundo, mas nós podemos ver que a palavra do Senhor, ela continua sendo fiel e verdadeira. E ela nos ensina, quando a palavra de Deus nos ensina nessa questão de regozijai-vos sempre, é porque isso vai nos fazer um bem muito grande quando nós nos regozijamos diante da presença do Senhor. E aí um outro ponto onde ele vai tratando é a questão do orar sem cessar. Ele traz ao nosso coração algumas coisas que nós podemos fazer e que há de nos ajudar na nossa vida, na nossa caminhada, porque nós sabemos que o servo de Deus ele está caminhando, dia após dia, a nossa caminhada rumo aos céus, onde nós estamos olhando firmemente, como diz a palavra do Senhor,
para o autor e consumador da nossa fé, nós não podemos ir essa caminhada de qualquer jeito, mas nós também não podemos parar. E aí vem ao nosso coração quando a palavra do Senhor ela vai dizendo que além de se regozijar sempre, nós precisamos o quê? Nós precisamos orar sem cessar. Orar, a oração constante, a oração de cada dia, né? A oração nossa todos os dias, onde nós devemos buscar a presença de Deus, porque através da oração nós vamos falando com o Senhor, através da oração nós vamos tendo essa intimidade com Deus, e através da oração, veja que uma coisa está ligada à outra, através da oração nós podemos nos regozijar no Senhor, sabendo o quê? Que Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. A palavra que o Senhor trazia ao meu coração hoje era justamente a respeito disso, dessa fidelidade de Deus. Que fiel é o que vos chama, fiel é Deus, aquele que te chamou, aquele que nos chamou. Ele é fiel. E a gente não precisa temer as coisas dessa vida. A gente precisa confiar. Quando a palavra de Deus vai nos ensinando e dizendo em tudo dai graças. Não é porque tudo é flores, irmãos, não. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele mesmo nos advertiu a respeito disso. Quando ele dizia para os seus discípulos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus já trazia essa palavra para os nossos corações. No mundo, nós haveríamos de passar por tribulações, mas tenha bom ânimo, irmão, tenha bom ânimo, irmã, porque o Senhor Jesus, ele venceu. E aí quando a palavra do Senhor vai dizendo em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, é porque nós devemos ter esse coração grato ao Senhor em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Nós sabemos que mesmo quando estamos vivendo tempos difíceis, nós devemos continuar agradecendo ao Senhor, porque o Senhor está conosco. Porque mesmo nos tempos e nos dias difíceis, Deus continua sendo Deus. Deus, ele continua conosco, ele continua contigo, meu amado. E por isso a palavra do Senhor vai dizendo que quando nós passarmos pelos rios, eles não nos afogarão. Quando nós passarmos pelas águas, as águas não nos submergirão. Quando passarmos pelo fogo, o fogo não nos queimará. O que era que o Senhor estava querendo dizer com isso? Porque mesmo quando enfrentarmos tempos e dias difíceis, situações, o Senhor está conosco. O Senhor está contigo. É Ele quem nos ajuda. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos toma pela mão e diz, não temas, porque eu sou contigo. E aí nós vamos vendo que quando o Senhor lhe vai trazendo ao nosso coração isso, essa palavra, renda graças ao Senhor, irmão. Tenha esse coração agradecido, porque Deus está contigo. Se você caminhou até aqui, se você permaneceu até aqui, é porque o Senhor esteve contigo. É porque o Senhor esteve te guardando. É porque o Senhor esteve te fortalecendo. E nós temos motivos para adorar o nosso Deus em todo o tempo. E aí a palavra do Senhor vai dizendo, né, que nós devemos, são muitos os preceitos, muitos ensinamentos que o apóstolo Paulo vai trazendo nesse texto. E ele vai trazendo para que nós possamos entender que existe a questão da nossa busca constante, de nós fazermos a nossa parte, porque Deus, ele é fiel, irmão. Muitas vezes o ser humano é quem abre mão de obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Mas Deus, ele nunca desamparou ninguém. Mas o que a palavra do Senhor vai dizendo que Deus é fiel, Deus é poderoso, e ele pode fazer infinitamente mais, muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para chegar e agir na tua vida, no teu coração, em questões que muitas vezes para nós, seres humanos, parecem impossíveis. Porque existem situações, irmãos, que só Deus pode fazer e realizar. E aí, o que fazer diante dessas situações? Se achegar a Deus, buscar a Deus, buscar a sua face,
confiar no Todo-Poderoso, entregar tudo nas mãos de Deus. E aí o salmista ele vai dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Quando você faz essa entrega diante da presença de Deus, irmão, colocando tudo nas mãos de Deus, e confia, porque é preciso confiar, é necessário confiar. Nós precisamos confiar inteiramente no Deus Todo-Poderoso, sabendo o quê? Que Ele é fiel. Quem te chamou é fiel. O Deus que nos chamou é fiel, aleluias. E Ele nunca falhou e nunca vai falhar. Ele permanece sendo fiel. Por isso que a palavra nos chama a confiar. O salmista disse, esperei confiantemente pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que foi que o salmista fez? Ele esperou com confiança. Ele não esperou de qualquer forma, irmãos. Ele não esperou de qualquer jeito, não. Ele esperou confiando. E sabe qual foi o resultado? Porque em tudo tem um resultado na nossa vida. O resultado foi a bênção sobre a vida dele. Foi a resposta de Deus. Foi quando o Senhor chegou ali com a bênção, com a vitória sobre a vida dele. Porque quando ele diz, esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Assim como o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouviu o clamor do salmista. Ele tem o poder, meu amado, para ouvir o teu clamor, para atender o desejo do teu coração. Se o desejo do teu coração é da vontade de Deus, é algo que agrada a Deus, Deus ele tem o poder para realizar. Se o desejo do teu coração, meu amado, é algo que é agradável ao Senhor, é vontade de Deus, Ele tem o poder para fazer. E aí a palavra do Senhor vai dizendo que nós devemos esperar em Deus. Não espera no homem não, irmão, o homem é falho. Não espere em outra coisa não, espere em Deus, confia em Deus. E a palavra do Senhor vai dizendo que quando o salmista esperou, o Senhor ouviu a sua voz e atendeu o seu clamor. Assim como Ele escuta a nossa voz. Assim quando nós clamamos a Ele com fé, Ele atende. Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe as batalhas que cada um tem enfrentado. Ele sabe e conhece, a Bíblia diz que Ele sonda, Ele esquadrinha o nosso coração. E aí o salmista diz, sonda-me, Senhor, e conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. E aí é onde nós vamos vendo, meus amados, o Senhor Ele sonda, Ele esquadrinha, Ele prova os nossos pensamentos, Ele sabe cada um deles. E os pensamentos do Senhor são bem maiores, bem melhores para nós. Muitas vezes nós pensamos coisas que Deus sabe que não vai ser para o nosso bem. Muitas vezes desejamos fazer coisas que Deus sabe que não vai ser para o nosso bem. Por isso que Ele diz para que nós venhamos buscar a vontade dEle. Porque a vontade de Deus para a nossa vida, ela sempre será boa, ela sempre será perfeita, ela será agradável. Então que o Senhor Jesus, Ele nos ajude a cada dia a vivermos esta vontade. Que o Senhor Jesus te ajude a enfrentar esta batalha. Nós sabemos que tudo quanto a palavra de Deus nos ensina e traz para o nosso coração, é para o nosso bem, é para a nossa edificação, é para o nosso aprendizado. Porque nessa caminhada, nessa jornada que nós estamos rumo aos céus, nós precisamos nos apegar, nos achegar a cada dia mais ao Senhor e nos apegarmos à sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre e ela tem se cumprido nos nossos dias. Passará os céus e a terra, porém a palavra do Senhor ela não passará. Ela é fiel, ela é verdadeira, ela é viva, ela é poderosa. E aí o que cabe a nós, buscarmos a cada dia a presença do grande Deus, a presença desse Deus que é fiel,
que nos chama, e o Senhor nos chama a buscar com todo o nosso coração, buscar com todo o nosso ser. Quando a palavra vai dizendo que o grande mandamento é qual? Amar o Senhor acima de todas as coisas. Amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a tua força. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Porque quando nós amamos a Deus, irmãos, nós temos esse cuidado, esse zelo de guardar a palavra de Deus no coração. Para quê? Para cumprir, para viver, para obedecer. Porque nós não vivemos de aparência. A palavra do Senhor diz que o meu justo, ele viverá pela fé. Nós não devemos viver de aparência, não é de acordo com as circunstâncias. Nós vivemos pela fé. E a Bíblia vai dizendo que o meu justo viverá pela fé. É com fé que nós vivemos a cada dia. A nossa fé é depositada em Deus. Deus é fiel conosco? É. Ele tem sido fiel e continuará sendo fiel com os seus filhos. Porque é Deus que cuida de cada um de nós. E quando a palavra de Deus diz que Deus ele cuida de cada um de nós, Ele sabe o que cada um de nós precisamos e necessitamos. Mas quando Ele busca e nos ensina a buscar a sua presença e nos ensina a que nós venhamos a cada dia mais buscarmos a sua presença em oração, é porque Ele sabe que nós precisamos disso. Ele sabe que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E sem essa questão de se regozijar no Senhor, sem orar, sem cessar, sem render graças ao Senhor, nós não iremos viver uma vida de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Então, que você possa e nós possamos continuar firmes, constantes na presença do Senhor, porque, como eu disse, a palavra do Senhor ela está se cumprindo. Breve o Senhor Jesus ele virá. E que quando Ele vier, meus amados irmãos, Ele possa nos achar assim, sendo fiéis, servindo ao Senhor, buscando a cada dia sermos aperfeiçoados. Nós sabemos que nós estamos, a cada dia, Deus ele está trabalhando na nossa vida. Na medida que nós buscamos e nos achegamos à presença do Senhor, o Senhor ele se achegará a nós. E aí começa a questão do Senhor, Ele nos ensinar, trabalhando na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E aí nós passamos a ser o quê? Sermos melhores. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser santos. Ser santos porque o Senhor vosso Deus é santo. Nós devemos buscar ser santos, sermos perfeitos. Nosso Deus, Ele é fiel, nosso Deus, Ele é perfeito. E nós precisamos, nós necessitamos da presença dele a cada dia. Que o Senhor Jesus, ele nos ajude nesta caminhada. Porque quando nós colocamos o Senhor Jesus na frente, irmãos, tudo muda, né? Por quê? Porque ele vai nos tomar pelas mãos. Ele vai nos dar força. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele sabe, conhece a estrutura do ser humano. E a Bíblia diz que como o Pai, Ele se compadece de nós, né? E Ele é poderoso para te abençoar, para nos guardar, para nos dar vitória, para nos ajudar a vencer as batalhas desta vida, para nos ajudar, meus amados irmãos, a vivermos esta vida agradável ao Senhor, né? Então, que o Senhor abençoe a cada um. Fiel é o que vos chama. O Senhor é fiel. O Senhor nos chamou para uma missão, para uma tarefa aqui nessa terra, que foi de fazer conhecido o seu nome. E Ele é fiel, o qual também fará. Ele tem o poder para fazer além daquilo que nós imaginamos. Que nós possamos continuar confiando e buscando dessa presença gloriosa dia após dia, pois vale a pena e vai valer a pena quando chegarmos àquele grande dia em que nos encontrarmos com o Senhor no céu de glória. O céu é o lugar que o Senhor foi preparar. É lá onde está a nossa maior recompensa, o nosso troféu, né, de poder passar a eternidade na presença do Senhor.
Que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor abençoe os corações, que o Senhor fortaleça cada um em sua presença e que o Senhor abençoe o lar, a família de cada um, em nome de Jesus. Amém.